Ok? Pronto. Olha só. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Está escrito assim: Ele, quem? Ele, Jesus, cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, ele desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente, vencendo-os na cruz. Tradução é um pouquinho diferente, mas significa o quê? Que contra todos nós aqui, como nós não conhecíamos Jesus, havia o quê? Um registro, como na justiça mesmo, um registro de acusações contra nós. E o diabo, diz a Bíblia, ele sempre, até hoje, ele tenta nos acusar. Só que a gente precisa se lembrar disso aqui, ó, que Jesus na cruz, por isso que a cruz é tão poderosa. Na cruz, Jesus desarmou os poderes espirituais. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Então, quando a Bíblia fala assim, a cruz, quando você fala a mensagem da cruz, você está se lembrando de algo que já aconteceu. Olha que poderoso. Já aconteceu. Quando nós dizemos assim, Deus vai derrubar o inimigo, claro que ele vai, mas a questão é que ele já desarmou. O inimigo já foi derrotado na cruz. Então, para estudar as coisas espirituais, você precisa já ter essa visão. Porque senão você vira um especialista, acha demônio em tudo, mas no fim fica perturbado. Porque você pensa, eu estou sempre com problema, eu estou sempre sendo atacado, eu estou sempre, tudo que aparece para você vira o mal. Ah, viu? Esse símbolo é o mal. Viu? Esse gesto que ele fez foi o diabo ali, o jeito que ele se moveu. E você fica uma pessoa desagradável até mesmo, uma pessoa que critica tudo, mas não entende uma simples coisa. Você já venceu em Cristo. Você já venceu pela cruz, pelo poder da cruz, ok? Então, o primeiro detalhe que vocês precisam saber é: Jesus desarmou o teu inimigo espiritual na cruz. Então, você pode ter coragem, você pode navegar no mundo espiritual, você pode estar no mundo espiritual, você deve buscar com toda vontade e sem medo, porque Jesus fez a obra da cruz muito bem feita. Derramou o sangue dele por você, comprou você com o sangue dele, libertou você com o sangue dele, abriu o caminho para você estar na presença de Deus pelo sangue. É por isso que o sangue de Jesus é tão poderoso. A Bíblia diz que até mesmo o acusador, quando ele vem nos acusar, nós vencemos o acusador pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue. Então, quando você tem um sonho estranho do inimigo te atacando, do Rottweiler, né? Um cachorro olhando para mim, né? Que nem a gente às vezes tem esses sonhos. Eu sonhei com um cachorro me mordendo, um cachorro me perseguindo, né? Então, você tem sempre que se lembrar que em Jesus você já venceu e você é mais que vencedor, mais que vencedora. Significa que não há luta? Não, mas você batalha já crendo na vitória, porque você já é vitorioso por causa de Jesus, ok? Então vamos aqui para a primeira página. Vocês não têm, não fiquem tristes, ok? Vocês não têm o livrinho. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 10. 1 Coríntios 14, 10. 1 Coríntios 14, 10 diz assim: Mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Qual é o tema de hoje, pastor? O mundo espiritual é organizado. Esse é o tema de hoje. O mundo espiritual é organizado. Se a gente quer entrar nesses mistérios, a gente vai ter que entender que é tudo organizado, ok? E para você mover no mundo espiritual, você precisa entender que tudo deve ser feito com ordem. Às vezes, se faltar ordem na nossa vida,
a gente não vai conseguir acessar alguns mistérios que Deus preparou para nós. Mesmo Deus sendo poderoso, mesmo Deus fazendo tudo, se a gente não tiver ordem, por exemplo, se a gente não conseguir organizar um diazinho, quando que eu vou orar? Como que o meu pensamento vai estar organizado? Ah, eu vou deixar se der na telha de pensar algo ruim, eu vou deixar esse pensamento ficar o dia inteiro na minha mente? Ou eu vou focar em outra coisa? Tudo isso você tem que organizar, porque senão você perde um dia inteiro pensando que não deve, fazendo o que não deve, falando o que não deve. Então a gente precisa organizar. Sabia que até para a gente ser liberto, a gente precisa se organizar. Mesmo quando alguém coloca a mão na nossa vida e a gente sente assim, nossa, eu fui liberto. Hoje algo foi quebrado da minha vida, mas se a gente não tiver ordem para viver depois, a gente entra nas mesmas prisões espirituais, nos mesmos vícios, na mesma roda, no mesmo ciclo. Então, é necessário ter ordem. É uma coisa tão simples. Talvez você diz assim, pastor, mas o mundo espiritual fala logo de Miguel, de Gabriel, dos serafins, querubins, como que funciona? Não. Porque se a gente não entender esse detalhezinho, já vamos falar nas próximas aulas, mas se não entender isso, a nossa vida vai ser um caos. Por exemplo, Daniel, ele diz a Bíblia que ele orava 3 vezes por dia. Olha que legal. Daniel orava 3 vezes por dia. Então ele era organizado. Significa que você tem que orar 3 vezes por dia? Eu ouso dizer que não. Por quê? Porque Davi orava 7. Davi orava 7. Olha só da visão. 7 vezes, né? Então, significa que Davi era mais crente que Daniel? Não. Mas cada um tinha um sistema, é isso que eu quero te dizer. Quem está entendendo? Cada um tinha um sistema. Você tem que ter um sistema para se organizar. Você tem que ter uma maneira de se aproximar de Deus. Como um pregador antigo falava, você tem que ter um hino que te aproxima de Deus. Porque às vezes você está seco, você está frio espiritualmente. Aí você coloca aquele hino. Você tem que se conhecer. Se você não conhecer nem o hino, ah, mas eu tenho que ouvir todos os hinos do universo, pastor. Não, 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 não. Não é assim, não. Você tem que ouvir hino que vai te levar a adorar a Deus, claro, mas você não precisa conhecer todos os hinos. E outra coisa, cada pessoa tem um hino que, quando ela ouve, ela acessa o mundo espiritual. Amém? Você pode ter o seu hino preferido? Minha avó esses dias disse que ela tem um hino preferido, que quando ela ouve, logo as coisas acontecem, ela abre o coração. Entendeu? Então é normal. Então você tem que ter uma maneira de entrar na presença de Deus. Por exemplo, quais palavras você gosta de falar para Deus? Quais palavras que quando você fala, você sente o poder de Deus? Uns vão dizer, nossa, pastor, quando eu digo santo, santo, santo. Uns vão dizer, pastor, quando eu digo glória a Deus, aleluia. Uns vão dizer, quando eu chamo ele de rei do universo. Quando eu chamo ele de amado da minha alma. Quando eu chamo ele de pai. Tem pessoa assim que diz assim, você tem que chamar Deus de Senhor. Aí já tem pessoa que diz que quem é íntimo chama Deus de pai. Não. Tem pessoa que tem muita intimidade com Deus e nunca chama ele de pai, porque é uma maneira que ele se conecta. Quem está entendendo? Tem pessoa que, não, que talvez chamando Deus de pai não sente nada, mas chama ele de general de guerra, de Senhor Jeová, e logo se conecta, amém? Então, a gente não pode colocar a nossa intimidade e forçar que os outros têm que falar do nosso jeito, mas você tem que se conhecer, amém? O mundo espiritual é organizado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa aula aqui é como que eu posso organizar o meu dia para me abrir para as coisas de Deus. O que que eu não, o que está me perturbando? O que está me afastando de Deus? A gente tem que colocar isso. Por quê? Porque a gente vai entrar numa caminhada que é falar sobre o mundo espiritual. E se a gente não organizar, a gente pode até ter experiência, mas isso pode se tornar em algo que
e uma pedra de tropeço. Porque o que adianta a gente ver tantas coisas, mas no fim tá tão não saber como lidar com tudo aquilo. Então, a missão que eu te dou hoje é: organize o seu dia. Organize o seu dia. Tem pessoa que diz assim: ah, mas pastor, nunca consigo ler, nunca consigo orar. Então, como que a gente vai estudar sobre o mundo espiritual se a gente não está fazendo a nossa lição de casa nos outros dias? Uma coisa que eu te disse que é muito legal: você tem que criar o seu sistema. Olha que bonito. Eu não estou dizendo que você tem que orar 3 vezes por dia, que nem Daniel, nem 7 vezes, mas você tem que ter o seu mistério, criar o seu sistema com Deus, criar a sua comunicação com Ele e deixar aquilo, ó, todo dia, se possível, todo dia eu quero me encontrar com Deus. Talvez em um horário, talvez em um lugar, talvez eu quero sempre cantar um hino ao Senhor, aquele um hino, eu quero sempre colocar. Sabe por que que é importante? Porque às vezes a gente se sente condenado de não ter falado direito com Deus. Então, às vezes, quando você coloca um sistema, você sabe, não, hoje eu falei com ele. Porque vai ter dia que sua oração não vai ser de coração aberto e deitando no chão e sentindo o poder e dançando. Nem sempre vai ser assim. Mas naquele dia você vai saber, hoje eu expressei, abri o meu coração a Deus. Outra coisa que você pode fazer é escreve uma oração. Escreve. Não pensa que só lá né, que a gente está acostumado, né? A reza. Eu não rezo, eu oro. Sim, mas é bom você escrever oração. A Bíblia está cheia de orações escritas. Então, se você quer entrar no mundo espiritual, você pode escrever, Senhor, uma oração de 18 linhas. 18 linhas, você faz isso em 10 minutos. Mas você todo dia orar aquela oração. Uma oração do coração. Não é porque está no papel que não é mais do coração. Ah, se está escrito, é uma oração fria. Não. É uma oração que todo dia você vai bater na porta do céu para orar aquilo. Eu lembro de uma experiência que eu tive, que eu orei a gente tinha comprado aqui em casa um livro de oração. Não é que você é obrigado a fazer, mas tinha muitos temas interessantes. Eu fiz uma oração por uns 7 dias, mais ou menos. Só que logo no primeiro dia que eu fiz aquela oração, com um tema específico, na mesma noite eu sonhei Deus fazendo algo maravilhoso. Aí eu lembrei, nossa, eu orei isso. Naquele livro que tinha uma oração, eu orei exatamente aquelas palavras e de noite eu tive uma experiência espiritual com Deus. Olha só. Então, nunca despreze algo escrito. Ah, se está escrito, tudo comigo tem que vir assim do coração. Nem sempre. Amém? A gente pode se inscrever. Não tem aquele mistério que as pessoas escrevem uma carta para Deus? Então, escreva uma oração para Deus. E uma oração que você vai orar todo dia e vai bater na porta do céu para acontecer. Ok? Então, pastor, é tão simples, pastor. Para com isso. Não, não vou parar, porque se fosse para você dar o estudo, você que estaria dando. Então, eu estou dando esse tema aqui, eu não vou ensinar você no óbvio. Porque se eu for ensinar você o que você já sabe, você não precisaria aprender. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Se for para eu ensinar você do jeito que você quer aprender, você não precisa aprender, porque você já sabe. Quem está entendendo esse mistério? Não precisa. Então, nós vamos falar de anjo, vamos falar de isso, você vai mergulhar, você vai dar abraçada nas águas, né? Minha avó, ela falou esses dias como que funciona a profecia. Olha só, muitas vezes nós temos profeta que nem fala, ah, deixa Deus falar contigo e não explica. Eu recebi algo bem interessante dela, como que funciona a profecia. Os profetas só dizem assim, receba. Receba o quê? Minha avó me ensinou como que funciona, descendo da mente, do céu, até a mente, até o coração, e sai pela sua boca a profecia.
Eu vou ensinar isso também nas próximas aulas. Mas hoje, o tema é, guarda isso, tudo funciona com ordem. Aqui, quando o Paulo falou desse negócio de ordem, ele estava falando de dons. Dons, 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 dons. Aí, no último versículo, ele falou, opa, mas lembre-se que tudo seja feito com decência e ordem. Senão a gente recebe revelação, não entende nada. Recebe mistério, não entende nada. Ouve algo, não sabe nem o que ouviu, deixa Deus trabalhar, mas ninguém sabe o que aconteceu. Não. Se as coisas espirituais fossem desorganizadas, a gente não teria hoje a Bíblia. Porque os profetas, mesmo sendo homens que mergulhavam, eles souberam colocar tudo registrado para você hoje ter aí a Bíblia. Olha que bonito. Então, você só tem contato hoje com Deus, claro. Deus pode aparecer sem Bíblia, mas você só tem hoje porque alguém organizou os pensamentos e colocou no papel. Ok? Outra coisa, para você ver que o mundo espiritual é organizado. A Bíblia diz lá em Efésios 6:12, Efésios 6:12, só anota depois você lê. A Bíblia diz que a gente luta não contra a carne, não contra sangue, mas contra principado, potestade, príncipe, hoste nos lugares celestiais, espirituais. Então, até os demônios tá tudo organizado. E a gente, como reino de Deus, precisamos nos organizar. Imagina o mal olhando para nós e dizendo: ah, eles estão dizendo aí que não precisa organizar. Mas a gente está tudo organizado. Quem que vai lançar uma tentação contra ele? Quem que vai lançar acusação contra ele? Quem que vai puxar a perna dele? Quem que vai fazer isso? Quem que pela noite vai aparecer em sonho para trazer uma tentação ou medo nele? Tá tudo organizado. Cada inimigo fazendo uma coisa. Olha só. Quando você passa por muita coisa, medo, aí vai um barulho aqui, o inimigo fez um barulho ali, aí de noite teve um sonho, aí sonhou com isso, aí alguém no trabalho foi usado para colocar você em pavor, tudo organizado. Aí você diz: nossa, por que tanta coisa? Primeiro, porque é uma luta espiritual que você está passando, mas também o inimigo organizou tudo. Ele investe no trabalho, investe pela noite no sonho, investe aqui, investe no seu pensamento. Olha só, um sistema. Imagina se a gente fosse evangelizar do jeito que o inimigo inferniza a vida dos outros. Imagina, ia ser forte, não é? Um crente evangeliza no trabalho, o outro na internet, o outro já está na rua, o outro já está. Imagina, irmãos. Então, a gente também tem que ter o nosso sistema, a nossa maneira, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. E aí a gente também não vai brincar. Então, diz aí na sua casa: parou de brincadeira, eu vou entrar nesse mistério, ok? Eu vou entrar nisso. Eu vou entrar de cabeça e eu vou entrar querendo entender e querendo experimentar as maravilhas de Deus, ok? Em nome de Jesus, a gente não entrou aqui só para ter uma teoria na cabeça, não. Nós entramos aqui para ter experiências, para passar até para outras pessoas em nome de Jesus, ok? Os seres espirituais são classificados, ou seja, um tem uma força, outro tem outra, né? Jesus disse que quando o demônio sai de uma pessoa, ele sai e ele tenta voltar, ele traz 7 demônios mais fortes que ele. Olha só, ele entende. Às vezes a gente está passando um problema espiritual e não quer pedir ajuda para um irmão que está mais forte na fé que a gente. Mas os inimigos faz isso. Quando ele quer entrar de novo na vida de uma pessoa, ele pede ajuda de outros demônios mais fortes que ele. Olha só, os demônios são egoístas, só quer o mal, mas até eles sabem quem é mais forte que eles. Olha que mistério. Então, apesar de todo mundo ser crente, existe alguém mais forte na fé que você, existe alguém que está mais experiente na fé que você, existe alguém que pode falar algo para você, sim. Existe alguém que pode te corrigir, sim, né? Para o seu bem, para você ficar mais forte.
Então, a gente não precisa sempre querer ser o mais forte da história, sempre ser o mais importante da história. Não. Vale mais a pena receber a ajuda de quem está ali e crescer, 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 do que deixar o orgulho entrar e não querer ajuda mais de ninguém e ir morrendo espiritualmente. Irmãos, nem eu sabia isso, quer dizer, mas Deus está agindo aqui, Deus está falando conosco, amém? Mas nós somos vencedores e podemos vencer. Amém? Então, por hoje é isso. É isso. Amém? A aula de hoje, o que você recebeu? Organização. Número 2, se precisar de ajuda, lembre que o inimigo, ele pede ajuda para os outros demônios. E você deve pedir ajuda espiritual para quem você tem aí ao seu redor. Agora, peça com fé. Peça com fé. Se alguém orar por você, não queira corrigir a oração do outro. Quem está entendendo esse mistério? Às vezes a gente pede oração e já diz assim: vamos ver se Deus vai falar comigo isso, isso e aquilo. Ué, se você quer ajuda, você tem que aceitar a maneira que o outro vai receber de Deus a ajuda. Amém? Quem já passou por essa situação ou já fez sem querer, né? Na inocência, né? A gente vai para alguém e fala: ora por mim, mas eu quero que Deus faça isso aqui. Deus, ou seja, né? Às vezes as pessoas iam para Jesus e falavam: Jesus, coloca a mão na cabeça desse homem. Jesus fazia o contrário. Ele colocava o dedo no ouvido e curava o surdo. Então Jesus nunca fez o que as pessoas pediram. Ele fez muito mais. Quem está entendendo? Ele fez muito mais. Ele vai fazer muito mais por você, mas é do jeito dele, porque ele é especialista. Quando tinha que curar o surdo, como que vai colocar a mão na cabeça do surdo se o surdo está surdo? Tinha que colocar o dedo no ouvido. Quem está entendendo? Então, o dedo no ouvido. Mas as pessoas tinham aquela mente, só é desse jeito, só é desse jeito. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Ficou que nem robô. Então, você não pode engessar a sua vida espiritual. Quem está entendendo? Não engesse a sua vida espiritual. Se prepare para novos mistérios. Se prepare para novos milagres. Se prepare para novas experiências. Não seja uma pessoa que diz assim: comigo é assim. Porque pode ser que naquele dia, com você é assim, mas naquele dia tem um outro especialista por perto que faz de outro jeito e também resolve. Tem uma outra tipo de maneira de agir com Deus. Quem está entendendo? Então, não ingesse Deus. Deixe liberdade. Claro que tem que ser Deus, claro. Mas se é Deus, deixe ele agir da maneira que ele entende. Amém? Deus sabe trabalhar. Agora, mesmo quando Deus faz algo que a gente não entende, que foi uma maravilha, sempre houve se você olhar para trás, todas as bênçãos que Deus te deu, teve uma maneira que ele agiu. Eu te garanto. Teve uma maneira. Meu Deus, eu não entendi, mas aquela viagem não deu certo porque isso e aquilo, e agora eu entendo. Quem está entendendo? Agora eu entendo por que Deus agiu assim. Quem nunca passou por isso? De não entender nada, mas quando aconteceu a vitória, quando aconteceu a bênção, quando aconteceu a libertação, quando aconteceu a cura, você disse: nossa, eu tinha que passar por isso. Quem já não é ou não é? Eu tinha que passar por isso. Então, você vê que até Deus é organizado. Deus é mistério, sim, mas ele é organizado. E se você vai ser um agente dele, se você é um obreiro dele, se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, você também vai ter que entender que mesmo que para as pessoas pareça tudo mistério, você fazendo as coisas tem uma coisa por um sistema por trás. Há uma maneira que a gente faz as coisas. Nada vem do nada. Há uma maneira para receber uma profecia do céu. Há uma maneira para receber uma visão do céu. Há uma maneira para, quando você deitar na cama, você ter experiências ou sonhos de Deus.
Claro que Deus nos pega de surpresa, às vezes sim, mas a exceção não é a regra. Eu estou falando de quem quer andar com Deus. Quem quer andar com Deus tem que saber como ele anda, e como andar, e como se comportar, e como agir, e como mover com ele, para onde ele vai, como ele anda, como que ele fala, como que ele se manifesta. E é isso que nos próximos dias você vai entender mais ainda e não vai ter limite. Eu não vou colocar limite, você vai fazer muito mais além do que você aprender. Agora eu quero deixar uma lição de casa. Primeiro, organize o seu dia. Não copie ninguém. Organize o seu dia. Eu citei aqui dois homens. Um orava 3 vezes, Daniel. Outro orava 7 vezes. Estou falando para você orar 3 vezes? Estou falando para você orar 7 vezes? Não, mas estou falando para você criar o seu sistema. Cria seu mistério, ok? Cria o seu mistério. E seja doido mesmo, seja doido mesmo. Desculpa o palavrear, mas seja doido. Ah, eu sou daqueles que quando eu oro, as primeiras palavras eu gosto de dar 7 glória. Então faz o seu sistema, mas faz. Eu sou daqueles que quando eu oro, antes de eu orar, meu Deus, eu quero louvar aquele hino. Ninguém entende, também não precisa forçar os outros. Mas se para você é assim, faz. Crie o seu sistema, crie. Olha como Deus é bom, ele nos dá a oportunidade de criar a maneira, uma vida espiritual, de edificar uma casa espiritual para a gente entrar nessa casa espiritualmente e lá buscar ele. Por isso que Jesus disse assim: quando você orar, entra no teu quarto, não no do outro. Quarto é o quê? Sinal de intimidade. Intimidade. Amém? O seu quarto está arrumado de um jeito, o meu está arrumado de outro. Mas é o que? Intimidade. E intimidade não se discute. Tem coisa que a gente tem sempre que orar? Sim. Perdoar, santifica-me, Senhor, me perdoa, eu me arrependo, sim. Mas além disso, você tem que ser criativo e tem que orar palavras que você gosta. Palavras que você, como eu falei aqui, tem pessoa que chama sempre Deus de Pai, tem pessoa que chama ele de general de guerra, Senhor Jeová. Ninguém é mais íntimo. Íntimo é para ele. Se para ele é íntimo, chama Deus de Senhor, Rei dos Reis, para ele é íntimo. Para ele não é íntimo chamar Deus de Pai. Se para outra pessoa é íntimo chamar ele de Pai, chama ele de Pai. Amém? Mas é a sua intimidade. Então Deus está dizendo assim: nessa matéria, nesse estudo, e não só por causa da escola, na sua vida espiritual, tenha ordem. Tudo que tem ordem é difícil de quebrar. É difícil do inimigo quebrar. Quando não tem ordem, o inimigo consegue ficar entrando, porque não tem uma estrutura. Eu profetizo na sua vida que vai ter estrutura. Vai ter estrutura. E qual é a lição de casa, pastor? Já vou orar aqui. Mas qual é a lição de casa? A lição de casa é você fazer assim, ó. Escreve aí no seu caderno, você vai. Ou lembra, né? Se sua mente é tão boa assim, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma pessoa, pode ser da família, pode ser um amigo, pode ser de perto, pode ser de longe, pode estar lá no Brasil, lá na China ou aqui na Alemanha. E você vai, nos próximos dias, orar por essa pessoa. Você vai orar. Agora é prática, hein? Você vai orar por essa pessoa. Orar, 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 orar. E você vai dizer assim: Senhor, o que eu posso falar para essa pessoa para ajudar ela a se aproximar do Senhor? O que eu posso falar para ela? Me dá uma palavra. Me dá uma revelação. Só que tem uma regra aqui. Tudo que você falar, você vai ter que falar. Não querer ser uma pessoa que vai chegar para alguém e falar: ó, tem que corrigir isso, viu? Ó, tá tudo errado aí, deixa eu já chegar, porque eu que sou o homem de Deus. Não, não faça isso. Não é assim que funciona. Até minha avó tá balançando a cabeça e falando: não é assim. Entendeu? Não é assim. Ok? Se você sentir que algum orgulho ainda está entrando, você vai orar de novo e mais um dia, até a próxima semana, quinta-feira. E você vai purificar. Vai ser uma palavra pura, que a pessoa, quando ela ouvir, ela
ela vai ouvir e vai falar, nossa, é verdade. Pode ser uma palavra bem simples. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Ô Roberto, qualquer nome aqui. Ô Roberto, ó, eu estava orando esses dias por você e eu tirei um tempo assim de qualidade para orar por você. E enquanto eu orava, o Senhor me deu uma palavra chamada esperança. Olha só, coisa simples, esperança. E eu quero dizer para você que eu não sei o que você está passando. Claro que Deus vai dar mais coisas, ok? Não sei o que você está passando, mas é, talvez você estava passando nos últimos dias a situação sem esperança. Não sei, não preciso saber, mas eu quero te encorajar. Deus vai trazer esperança na sua vida de novo. Eu estava orando esses dias por você. Primeira coisa que vai acontecer é, a pessoa vai ver um cuidado de você. Que você não é alguém que só aparece e some e não quer o bem de verdade dela. Você vai falar assim, eu estava orando por você. Isso vai comover o coração da pessoa. Quem está entendendo? Isso amolece o coração da pessoa. Sabe o que trava o coração das pessoas? Quando a gente chega todo orgulhoso, com o peito empinado e diz aqui, ó, me ouve, entendeu? Porque eu entendo, você não entende, eu sou, você não é, e eu sou profeta e tal, e a pessoa se sente pequena. Quando a pessoa se sente inferior, pode ter certeza que ela se trava, ela não quer te ouvir. Ela pode até te ouvir, mas se você transmite orgulho, ela não consegue receber aquela palavra, e quem errou não foi a pessoa às vezes, foi a gente que não passou com amor aquela palavra. Guarda isso. É experiência por experiência que a gente está falando aqui. Então você vai falar, eu estava orando por você esses dias, e né, seja qual for, Deus vai trabalhar, Deus vai te dar uma mensagem, Deus vai te dar palavras. E não fique pensando que você tem que falar muito. Não. Outra coisa, não diga assim, diz o Senhor, ok? Não é o tempo ainda de. Não, agora não. É escola, ok? Não diga assim, ó, Deus está te dizendo. Não. Só fale assim, ó, eu orei por você e eu recebi no meu coração a palavra e não sei porquê, mas está queimando essa palavra no meu coração. E eu quero deixá-la com você. E pronto. Ok? É palavra para edificar, para encorajar e lembra, para ajudar a pessoa a se aproximar de Deus. Ok? Nossa intenção nesse exercício, que já é para a realidade, não é sair dando paulada em ninguém. Amém? Então, faça isso, você vai ver o resultado. Não sei quem Deus vai colocar no seu coração, eu já tenho. Já tem alguém que nesse momento Deus está colocando no meu coração para orar, porque as pessoas elas ficam maravilhadas quando você diz que você orou por elas. Isso, e também quando você ora por alguém, aí Deus te dá uma palavra para aquela pessoa. Aí Deus dá. A Bíblia diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Então, se você quer receber uma palavra, porque você ama alguém, você quer ver o bem dela, você tem que pedir, Senhor, qual palavra eu posso falar para minha filha? Você ora por ela, ora. E você diz, Senhor, como que eu posso falar com ela para ela se aproximar de ti? Como que eu posso falar com a minha filha, com meu filho? Qual palavra eu posso dar para o meu marido? Ah, o meu marido não crê, mas Deus pode te revelar. Deus pode te revelar. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei como pregar. Ora pelo seu marido por alguns dias e Deus vai te dar uma mensagem tão assim que é capaz dele chorar na sua frente, porque ele vai ver sinceridade. Então, nem o marido tem paciência da esposa chegar todo dia, você crê em Jesus? Você crê? Tipo assim, gritar a palavra vazia. Não, tem que ter um fundamento. Tem que ter algo que você vê que, opa! Então, eu profetizo na sua vida que você vai profetizar na vida de quem você menos imaginou. Esse é o mistério. Quando você profetiza na vida que você nem imaginou. Não, ele? Meu marido, eu estava esperando o pastor chegar. Mas Deus está falando, essa vez é com você. A minha filha, meu filho, isso, aquilo, estava esperando alguém sábio, tal. Não, creia que Deus está aí com você. E Ele vai te dar palavras de vida. Rabachoribicanda, arabarraia. Deus vai te dar palavras de vida. Rabacalabaciri, arabaia. Esses dias aqui, ó,
Eu estava com meu filho no carro antes de ele entrar na escola. Eu falei, vamos orar, filho. Eu dei uma palavra para ele para essa nova fase que ele vai entrar na escola na 5ª série. Então, eu orei, eu decidi orar por ele, que ele é meu filho. Então, eu decidi. E Deus derramou. E eu falei para ele, ó, não tenha medo, tal, 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 né? Vai ser assim, assim, nessa nova fase. Foi algo que veio espontaneamente. Mas eu decidi orar por ele. Então, tem esse desejo de comunicar. Deixa eu deixar uma palavra aqui. Não tenha desejo de aparecer, mas tenha desejo muito de falar. Ok? Não deixa ninguém roubar de você o desejo de falar. Ok? Você está aqui para falar das coisas de Deus, sim. Amém? Cada um que está aqui. Não deixa ninguém fechar sua boca. A não ser para falar besteira. Mas se você não está falando besteira, fala, fala, fala. Corrige. Se você às vezes tem umas ideias meio doidas, corrige. Mas fala, fala, fala. Em nome de Jesus. Amém? Não tenha desejo de aparecer. Olha aqui como que é interessante. Quem quer aparecer muito acaba nunca aparecendo. E quem só quer comunicar acaba aparecendo onde menos esperava. Quem está entendendo? Não seja uma pessoa que quer aparecer, mas seja uma pessoa que quer falar, que gosta de falar das coisas de Deus. Amém? As pessoas percebem. Ninguém está lidando com bobo. As pessoas percebem quem quer aparecer e quem quer falar. Ninguém é bobo. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar aqui agora, em nome de Jesus. E, ó, faz essa lição. Essa semana, pastor, como que eu faço? Ora pelo menos 3 dias pela pessoa. Não ora um dia e já passa algo. Ora pelo menos 3 dias pela pessoa. Deixa amadurecer. Assim são as coisas de Deus. Claro que quando você está na rua, opa, opa, no metrô, eu vi isso, e você está voando por aí, no parque. Não, mas você tem tempo de se preparar. Deixa o mistério amadurecer. E todo mundo aqui, hein? Não tem ninguém aqui que vai dizer, mas eu não estou ainda, pastor, estou ainda me firmando. Então, pode ser que essa busca por Deus, por outra pessoa, vai firmar você mais do que você imagina. Amém? Deus tem as maneiras dele agir. Ok? Faça essa lição de casa e semana que vem, ou na semana, perdão, depois de 3 dias, 4 dias, eu quero receber uma mensagem sua, ok? Eu quero receber uma mensagem sua depois de 4, 5 dias, ok? Você falando assim, pastor, estou orando. Se você quiser dizer a pessoa, você fala. E, pastor, eu entreguei. Quem está entendendo? Eu entreguei. Eu entreguei o mistério. Pastor, nunca imaginava que ia ser para aquela pessoa. Aí você vai me contar como que foi, como que a pessoa recebeu, qual mensagem você deu, ok? Se você tiver alguma dificuldade assim, você falar assim, pastor, mas eu não sei como falar, né? Eu não sei como chegar na pessoa, pede ajuda para mim. Todo mundo aqui tem o meu celular, se não, pode pegar com a missionária Janaí aqui, ok? Em nome de Jesus. Mas você tem essa é uma missão que Deus está te dando, né? Que a aula não é um por acaso, é uma missão, uma tarefa de casa. Mas você vai orar 3 dias pelo menos pela pessoa. Você não vai orar e já, ó, tô ligando porque eu tive. Não, você vai deixar amadurecer. A fruta boa é a fruta madura, não pegada antes da hora. Quem tá entendendo? É a fruta madura, docinha, boa. E Jesus disse que nós vamos dar muito fruto. Então, fruto é o quê? Tem que amadurecer. Ok? Que Deus te abençoe. Vamos orar agora. Vou desligar aqui a gravação.